Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, este podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Salve, ouvintes do podcast Noites Gregas. Aqui é o Felipe Speck. Este é o episódio 91 e é um episódio que tem um sabor especial. E eu explico. Nós vamos falar neste episódio sobre o que acontece depois que o cavalo de madeira entra na cidade de Troia. Vocês que estão acompanhando sabem muito bem. E no final deste episódio, como o nome já denuncia, haverá o encontro entre Helena e Menelau. Esse encontro, narrado aqui pelo professor Moreno, ele foi gravado em Porto Alegre, agora no final de outubro. E depois de gravar, o Moreno foi para a Grécia e, por uma sorte, um privilégio, uma alegria mais ainda, eu consegui me encaixar na turma que veio para a Grécia das viagens que ele faz para preparar um especial que ainda não sei se vai dar certo, mas vim para cá com essa missão. E eu acabei finalizando esse episódio, veja só que doce coincidência, que serendipidade, em Esparta, no lugar em que Helena e Menelau se viram pela última vez 10 anos antes. Então esse episódio vai ao ar, ganha um mundo diretamente da cidade onde Menelau e Helena se viram pela última vez. E aqui, agora, você vai ouvir sobre o reencontro entre os dois. O episódio não trata só disso, a gente também vai falar sobre a Cassandra agora no começo, mas o ponto alto, vocês vão ouvir, tá lá no final. Aliás, o final é tão afterglow, eu espero que seja para vocês, pelo menos, esse foi o nosso trabalho aqui, que eu nem vou voltar lá no final, eu vou aqui mesmo anunciar o conteúdo do material exclusivo, que basicamente são os textos que o professor Moreno leu lá no final. E além disso, para quem é apoiador da modalidade Deus, entraram no ar agora 2 aulas do curso Mitologia na Arte, da Metamorfoses, 2 mitos não muito conhecidos, mas bastante importantes para entender a alma humana, o mito de Filémon e Baucis, e um outro para falar sobre a relação entre homem e natureza, que é o mito de Eresicton. São 2 aulas que entraram lá no curso Mitologia na Arte, então se você é apoiador, depois de ouvir esse episódio, vai lá assistir às aulas. Eu espero que você goste deste episódio, que o professor Moreno começa a narrar logo depois da publicidade do Spotify. Um bom episódio para vocês. No episódio passado, nós deixamos o cavalo prestes a rodar para dentro do recinto de Troia. Ali se deu talvez a última chance dos troianos escaparem do que estava destinado a eles. Porque bem na porta da cidade, as rodas da frente trancaram um pouco numa saliência do chão e o cavalo ficou empacado por alguns momentos. Nesse exato momento, surge uma figura que estava quase que oculta em toda a Ilíada, em toda a saga até aqui. A Cassandra. A Cassandra, a filha de Príamo, aquela que tinha o dom da profecia e ao mesmo tempo a maldição terrível de Apolo, de que ninguém acreditasse no que ela previa. Lembram? Temos até uma hora do oráculo. A mulher cuja opinião era sempre desconsiderada e ela nunca errava nas suas profecias. Ela tinha sido mantida quase como prisioneira num quarto do palácio de Príamo. Príamo não queria mais que ela ficasse fazendo vaticínios, ficasse fazendo profecias que tiravam o moral da tropa troiana, porque sempre era coisa ruim. Sempre ela previa, com toda razão, que Troia não ia sobreviver. Para evitar isso, para evitar a influência que podia ser ruim, ele a trancou num quarto. Um quarto fechado por fora, onde ficava a Cassandra acompanhada de uma ama, que cuidava dela desde pequena. Nesse momento em que o cavalo empacou, no entanto, eis que ela surge tendo fugido do quarto e sai correndo, enlouquecida, com os cabelos desalinhados, com aquele ar profético exatamente, como se fosse uma Mênade do Dionysos, e vem correndo para tentar impedir a entrada do cavalo. Ela sabe, ela já viu nos seus sonhos que Troia não sobreviverá se aquele cavalo entrar. Ela já veio gritando:
pobres miseráveis, por que vocês arrastam esse cavalo sinistro para dentro da cidade? Não veem que ele traz a morte? Vocês nunca acreditam no que eu digo, eu sei, mas finalmente vai chegar aquele momento fatal, que até agora foi sempre adiado, em que vai ocorrer o que eu tinha previsto, lembram? No dia em que Paris apareceu aqui com Helena de Esparta. A grande Troia dos telhados de ouro vai ser reduzida a pó. Olhem bem para esse cavalo. Por detrás dessas tábuas de madeira, espreita um fogo oculto que vai nos destruir. Nessa noite, essa agora, a última de nossas vidas, esse poderoso cavalo vai dar à luz um bando de guerreiros temíveis que vão correr contra nós assim que tocarem no solo. E atrás deles, animando o ataque, eu vejo a própria deusa Atena. Vocês nunca me levam a sério. Foi o castigo que eu herdei de Apolo. Mas só por essa vez, por favor, acreditem na verdade de minhas palavras. Arrumem o corpo desse animal com um machado, ou acendam uma fogueira embaixo da barriga dele. E vão ver sair de dentro, como ratos do seu ninho, a fina flor do exército grego. Não vai ser difícil matar todos eles se os pegarmos agora. Por nossos inimigos, por outro lado, vai ser uma perda irreparável. Aí sim, nós poderemos festejar com muito vinho e com muita dança. Assim ela falou, mas ninguém lhe deu ouvidos, porque essa era exatamente a maldição que Apolo tinha jogado sobre ela. Na verdade, ninguém não, porque lá dentro do cavalo, todos apertavam com mais força o cabo de suas espadas. Estavam se preparando para sair daquela arapuca lutando pela vida. E se algum troiano tivesse uma super audição tipo a do Clark Kent, do super-homem, teria captado, vindo do interior lá do cavalo, sussurros de admiração pelas virtudes proféticas da mocinha. Como vimos, ela vivia trancafiada nos seus aposentos, mas agora ela tivera uma visão tão horrorosa do futuro que ela aproveitou que a ama cochilou, como todas as amas das histórias, e conseguiu escapar, correndo para ver se impedia o que ia acontecer. Ela sabia o que ia acontecer, avisou o que ia acontecer, ninguém acreditou, mas vai acontecer. Esse é o drama de Cassandra. Mas enfim, maldição de Apolo é quase tão forte quanto praga de mãe. Por isso, agora, no meio daquele entusiasmo geral da torcida que comemorava o fim da luta, e talvez também por uma inconsciente esperança de que tudo aquilo fosse verdadeiro, que ele não tinha muita certeza, Príamo abandonou sua dignidade de rei e soltou o verbo contra a filha. Mas que maus ventos te trouxeram aqui, sua gourenta de uma figa? Vieste empatar nossa alegria, bem agora que os Zeus liberou toda a força grega e fez raiar para nós o dia da libertação? Pois raspa já daqui. Agora é só dança e alegria. Não precisamos mais dos teus delírios, nem das tuas fake news assustadoras. Assim falou o rei. E ordenou que levassem Cassandra de volta para os seus aposentos e a trancassem lá dentro. Ela não teve escolha, senão obedecer ao pai. Atirou-se em sua cama de solteira e chorou, vencida, já sem forças, pois enxergava em suas visões o fogo ardendo nas muralhas e o sangue correndo pelas ruas. Lá fora era euforia. Os troianos se entregavam de uma alegria desenfreada, tomando muito vinho que estava sendo oferecido pelos mercadores, ainda com som de flautas e pandeiros. Por 3 vezes, as rodas do cavalo empacaram no calçamento irregular, num calombo da rua. E essas paradas bruscas, que foram súbitas, fizeram os guerreiros lá dentro se desequilibrar e caírem um por cima dos outros, fazendo com que as armas deles se chocassem, tirando aquele som inconfundível do bronze batendo em bronze.
mas ninguém ouviu por causa dos gritos da comemoração. A sorte de Troia realmente estava selada. O que todos queriam era festejar. Nas ruas, nas praças, montaram mesas improvisadas e as pessoas foram trazendo o que tinham em casa para comer e que antes estava sendo tão poupado com medo do cerco dos gregos. Logo, a cidade viu uma abundância que há muito tempo não via. Mais precisamente, há 10 anos não via, enquanto estiveram sitiados. Até os guardas, os do portão principal, aquele que tinha sido retirado, agora ele está inútil, né? Como eles cortaram o topo da muralha, o portão não funcionava mais e eles encostaram do lado, assim como a gente encosta uma coisa sem valor na garagem. Mas eles estavam lá. Mas estavam lá com os olhos compridos para a festa, porque a planície estava vazia, não tinha mais nada o que guardar. Os gregos tinham ido embora. Então eles ficavam olhando, sem coragem de sair do seu posto, mas com os pés batendo no chão, marcando a cadência da música. Os troianos tinham instalado o cavalo bem na frente do templo de Atena e tornou-se, em poucas horas, a atração do momento. Era uma visita obrigatória. Naquele dia, só os cegos de Troia não foram ver o cavalo de perto. Famílias inteiras, da vovó ao nenezinho, circulavam ao seu redor, estendiam toalhas de piquenique e ficavam admirando a imponência, pois era muito mais alto do que qualquer construção da cidade, inclusive as próprias muralhas. Pouco a pouco, à medida que o povo ia ficando mais à vontade, ao lado do imenso cavalo, começaram a tocar nele, a alisar os longos pelos da sua cauda, a bater com os nós dos dedos para avaliar o som que tinha. E alguns até se lamentavam por não ter levado um pedaço de carvão para deixar nele alguma inscrição, alguma assinatura pessoal, alguma frase inteligente, tipo, é nós na fita, ou, pior ainda, o Corinthians não tem mundial. Muito nacional o nosso podcast. Claro, é óbvio. Essa agitação frenética aguentou firme, mas começaram a surgir as primeiras estrelas no céu. Derrubados pelo vinho, cansados, mas principalmente estressados pela emoção daquele dia, os troianos começaram a se retirar, cada um para sua casa, nessa primeira noite em que, pela primeira vez, eles achavam, depois de muitos anos, poderiam dormir sem temer o dia seguinte. Helena dormia um sono leve quando de repente acordou com a vaga sensação de que tinha recebido no sonho um recado de Afrodite chamando sua atenção para o cavalo dos gregos. Vai olhar esse cavalo mais de perto, Helena. Alguém que é muito importante para ti pode estar escondido dentro dele. Alguém que te ama tanto que arrisca a vida por tua causa. Afrodite é foda. Helena estremeceu. Naquela tarde, debruçada em uma das janelas do palácio de Deífobo, que era o marido dela agora, enquanto assistia os troianos fazendo força para rebocar o cavalo, ela tinha sido tomada por uma sensação de desânimo, quase desespero, ao se dar conta de uma coisa muito simples. Os gregos tinham desistido dela para sempre. Isso punha fim a uma brutal esperança secreta que ela já vinha alimentando há alguns anos, mas que tinha ficado ainda mais viva na cabeça dela desde o funeral de Heitor, que era, agora ela sabia, sem dúvida, o seu troiano mais querido. A morte do Paris, que tinha ocorrido logo depois desse funeral, tinha aguçado ainda mais esse seu estranhamento de Troia, que ia crescendo quanto mais crescia a saudade de sua terra natal, de sua filha, Hermione, e até mesmo de Menelau. E agora vinha esse recado de Afrodite, alguém que te ama tanto que arrisca a vida por tua causa. Só podia ser ele. Sem hesitar, animada por um pressentimento irresistível, ela levantou do leito perfumado, calçou suas sandálias,
cobriu a cabeça e os ombros com um véu vaporoso e, junto com uma serva, saiu em segredo, porta fora. O templo de Atena, onde estava o cavalo, ficava a poucos passos do palácio de Deífobo. E para lá ela se dirigiu, atravessando em silêncio as ruas que agora estavam desertas. À medida que ela se aproximava do cavalo, mais intensa era uma impressão de que havia vida dentro dele. Vai olhar esse cavalo bem de perto, tinha dito a deusa. Chegando bem perto dele, ela encostou o ouvido atento numa das tábuas da barriga. Não percebeu som nenhum, mas o sexto sentido, que só as mulheres têm, tirou dela qualquer dúvida. Ali dentro, separados dela apenas pela espessura da madeira, havia gregos escondidos, cobertos de suor, que a essa altura deviam estar crispando as suas mãos nervosas no punho da espada. Afrodite, é claro, que acompanhava cada um dos movimentos de Helena, estava dando o troco do estratagema de Ulisses. Se o cavalo de madeira tinha sido a isca com que os gregos enganaram os troianos, agora ela estava usando Helena como isca para que os gregos se acusassem, para que os gregos fizessem alguma coisa dentro do cavalo que denunciasse a sua presença, e aí teria tempo dos guardas intervirem. Apesar das constantes reclamações de Helena, Afrodite a tratava como sua representante no mundo dos mortais e fazia com ela o que bem queria. Afinal, não tinha usado Helena sem consulta e sem aviso como prêmio que foi dado ao Paris em troca do título da mais bela? Agora, Afrodite tinha certeza de que Helena, com a curiosidade aguçada pelo recado do sonho, certamente ia tentar entrar em contato com os guerreiros escondidos no cavalo. Vários deles eram seus antigos pretendentes. Estavam na disputa lá na casa de Tíndaro, por sua mão. O plano era simples e eficiente, achava ela. Sedutora como Helena era, ela ia provocar um rebuliço dentro daquele cavalo, que ia denunciar aos troianos a presença ali dentro de soldados armados e pronto. Tarefa fácil para Helena, achava Afrodite. Afinal, para quem provocou uma guerra que durou 10 anos, nada mais simples do que provocar uma confusão dentro de um cavalo. Aos olhos de Afrodite, parecia que Helena estava fazendo exatamente o que precisava ser feito. Ela escolheu uma fresta um pouco mais larga entre duas tábuas e aproveitou um fato que ela tinha sido rainha de Esparta há muitos anos e conhecia as esposas de quase todos os grandes guerreiros dessa guerra. Então ela tinha conhecimento do nome e até da maneira como elas falavam. Com uma habilidade inexplicável, que um dia nós vamos tratar disso, ela imitava vozes. Então o que ela começou a fazer muito maliciosamente? Ela escolhia um guerreiro, ela mais ou menos sabia, praticamente não ia errar, quais estariam ali dentro. Ela sabia que ali dentro estaria a elite, talvez excetuando-se um ou dois. Então ela escolheu um deles, o nome, e imitando a voz da esposa desse guerreiro, ela começou a chamar pelo nome. Um por um. E o efeito lá dentro foi devastador. Pela lógica, é óbvio que eles sabiam que sua mulher não podia estar ali. Não teriam se deslocado todas juntas da Grécia até lá para se juntar diante de um cavalo numa praça de Troia. A racionalidade, evidentemente, excluía essa hipótese. Mas nenhum deles deixou de se emocionar ao ouvir seu nome ser chamado por uma voz que em tudo era igual àquela que ele estava acostumado. O próprio Ulisses sentiu o peito apertar quando Penélope chamou por ele. E seu amigo Diomedes começou a chorar em silêncio, triste pela longa ausência de casa que agora ficava mais clara.
Menelau, bom, esse com mais razão, depois de tanto tempo sem ouvir a voz de Helena, e a verdadeira estava lá fora, de carne e osso, tentou se erguer comovido, mas foi impedido por Ájax, que felizmente estava sentado ao seu lado. O pobre Antíclos, contudo, ficou tão emocionado ao ouvir a voz de sua esposa, imitada por Helena, que desatou num choro incontrolado e seus soluços teriam posto tudo a perder se Ulisses e Idomeneu não agissem com presteza. Enquanto eles tapavam com as mãos a sua boca e o seu nariz, outro guerreiro segurava os pés, para que ele não se debatesse contra a parede do cavalo, chamando a atenção que eles não queriam. Infelizmente, como ele reagiu com muita força, eles também agiram com muita força e terminaram matando por sufocamento. Era mais uma vítima involuntária da bela Helena. Se Helena tinha ouvido os soluços de Antíclos, ninguém sabe. Ela fez mais algumas imitações e depois, sem pressa, ela e a sua serva tomaram o rumo de casa. Não havia acontecido o que Afrodite esperava. A sua última cartada tinha sido inútil e ela percebeu que a causa de seus amigos troianos estava realmente perdida. Apolo, por sua vez, que era o outro defensor de Troia, achou melhor se retirar do Olimpo e viajar para a distante Lícia, porque lá tinham inaugurado um templo dele, iriam recebê-lo com muitas festas e homenagens, e ele preferia se deleitar com as oferendas do que assistir à catástrofe dos seus antigos amigos. Toda Troia estava agora adormecida. Era o momento que Sino não tinha esperado. Ninguém tinha dado muita atenção a ele. Ele entrou, se misturou com a multidão, fez que bebia e, simulando embriaguez, se atirou embaixo de um banco onde ele ficou dormindo, entre aspas, esperando que chegasse a hora de agir. Agora nada se movia na cidade. Era o que ele queria. Como tinha combinado, ele subiu até uma torre e fixou lá em cima uma tocha feita de madeira resinosa que se enxergava na noite quase como um farol. Era o aviso que ele estava dando para a esquadra que estava lá atrás da ilha de Tenedos, aguardando para intervir. Parêntese. Uma vez contando esse mito do cavalo de Troia para um grupo de crianças, elas não sossegaram enquanto eu não inventasse uma solução para um problema que deixou elas muito aflitas. Entraram numa noite no cavalo e só saíram na noite seguinte? E o cocô? E o xixi? Se não podiam sair todo esse tempo, como foi? O número 1 ainda dá para tolerar, disse um menino. Dá para fazer ali mesmo no cavalo. Mas o número 2 não dá, né, professor? Para poder contar o resto da história, naquele momento eu inventei uma solução meio maluca, mas que funcionou. Prevendo a necessidade de alguém ter que fazer o número 2, cada guerreiro tinha levado consigo um daqueles capacetes troianos que eles recolhiam no campo de batalha. E ali eles usaram para fazer aquilo que a natureza mandava, se bem me entendem. Mas se algum de vocês que não são mais crianças fizesse a mesma pergunta, tenho certeza que essa do capacete não ia colar com vocês. O que eu posso dizer? Simplesmente que essa não é uma pergunta que se faça. Toda a narrativa separa os fatos necessários dos fatos irrelevantes. Como o corpo humano sempre foi o mesmo, todos os personagens que encontrarmos vão ter as mesmas necessidades que nós. Até a Branca de Neve. Mas Homero, sempre tão preciso nos detalhes da vida cotidiana,
Em momento algum informou quando e onde Aquiles costumava ir aos pés, como dizia minha avózinha. Fecha o parêntese. Voltamos ao Sinon. Ele se dirigiu ao cavalo e, bem perto do alçapão, ele chamou baixinho o Epeu, que era o construtor, se vocês lembram. E, imediatamente, ele ouviu um ferrolho correr lá dentro, abriu-se um alçapão e a figura de Ulisses apareceu. Desceu pela escadinha, sem fazer ruído, e logo depois dele vieram Diomedes, Ájax, Menelau e todos os outros. Como era uma noite de lua, os objetos faziam sombra e eles se esconderam à sombra do próprio cavalo. Era um momento solene. Por mais de 10 anos a cidade tinha se fechado como uma ostra, protegida pelas suas muralhas intransponíveis. Tudo que os gregos tinham feito tinha sido inútil, sempre esbarravam naquela pedra implacável. Mas agora, com a astúcia de Ulisses, o caminho estava aberto. Eles tinham chegado ao coração da cidade. Estavam dentro de Troia, armados e decididos, e nada mais poderia detê-los. Dividindo-se em pequenos grupos, eles se espalharam pela cidade, correndo assim como uma alcateia silenciosa de lobos, invadindo casa por casa, espalhando o incêndio e a morte. Os primeiros troianos que morreram ainda estavam dormindo, enquanto a cidade não suspeitava de nada. Em cada casa que entravam, todos os machos, fossem meninos, fossem anciãos, caíam aos golpes da espada diante do olhar horrorizado das mulheres, que sabiam que dali seriam cativas para sempre. Quando o Sinon tinha acendido as fogueiras, a esquadra que estava de prontidão começou imediatamente a se dirigir a Troia, a voltar daquele esconderijo atrás da ilha. E vinha acelerada até, porque Tétis, a mãe do Aquiles, que é uma nereida do mar, portanto, tinha acalmado as ondas e impulsionado com um vento favorável para que chegassem até a praia em pouco tempo. A Guerra de Troia é sempre vista sob uma ótica um pouco romântica. Afinal, foi uma guerra feita pelo amor de uma mulher. Mas é uma guerra, e nós vamos vê-la agora em todo o seu aspecto sombrio, tenebroso, cruel e desumano. Aqui vou aproveitar um texto escrito mesmo por mim no livro Troia, que vai dar uma impressão viva do que estava acontecendo. Agora leio do livro Troia. Os primeiros que atravessaram os portões perceberam que o grupo de Ulisses tinha andado muito ocupado, tal era o número de corpos que juncavam as ruas e se atravessavam na entrada das casas nas imediações da praça principal. Muitos prédios já ardiam, e a luz fantasmagórica das labaredas iluminava grande parte da cidade, facilitando o trabalho dos atacantes. Nos quintais, presos nas suas correntes, os cães trocaram os latidos por um imenso uivo lúgubre que anunciava a presença da morte. Os gregos entravam em borbotões pela brecha da muralha e corriam de lança em riste em busca de novas vítimas. Nos locais de banquete, onde muitos ainda dormiam embriagados, vários troianos foram mortos a machadadas, enquanto outros eram varados pelo próprio espeto em que tinham assado a carne. Troia tinha se transformado num gigantesco matadouro humano, e um cheiro terrível de sangue e de vísceras inundou a cidade e se espalhou pelo ar da planície, levando os chacais à loucura. Enquanto isso acontecia em vários pontos da cidade, Menelau e Ulisses, que o acompanhava prudentemente, invadiram a morada do Deífobo, procurando por Helena. Eles iam pelos corredores, reviravam leitos, arrombavam portas, abrindo caminho entre os que tentavam defender o palácio, mas caíam ali mesmo, mortos por suas espadas. O próprio Deífobo, coitado, veio dar um fim na busca deles. Ele ouviu o ruído
Intrigado, ele pegou uma espada e saiu pela porta do seu aposento, encontrando de frente Menelau com os olhos luzindos de ódio. Ele estava seminu, estava apenas com uma toalha enrolada na cintura, com o cabelo em desalinho, talvez saindo da cama onde fazia amor com Helena. E isso levou Menelau à loucura. Com um golpe só no baixo ventre, ele expôs as entranhas de Deífobo, que caiu no chão tentando inutilmente segurá-las. Deixando Deífobo ali, agonizando num lago de sangue, Menelau rugia de prazer como uma fera. Cachorro, não vais ver mais nenhuma aurora. Tu que vivias te gabando de dormir com a minha mulher. Que pena que foi o Filocteto e não eu que matou Paris, aquele chacalzinho perfumado que desonrou o meu lar. Vocês dois esqueceram, Patifes, que Temis, a deusa da justiça, nunca dorme. Dia ou noite, ela paira sobre nós, os homens, para punir os que merecem. Agora, tomado de um furor assassino, como o tigre que provou sangue, Menelau passou por cima do cadáver e invadiu os aposentos de Deífobo. O perfume de Helena estava por toda parte. E ele avançou como um louco, abrindo portas, puxando cortinas, câmara por câmara, até onde ela estava refugiada. Finalmente, ele chegou a uma pequena alcova que era, na verdade, o tocador de Helena. Ela tinha se escondido ali ao perceber que os gritos que vinham lá de fora eram troianos em agonia, abatidos por Menelau, o seu marido, que tinha vindo buscá-la. Ou matá-la, ela não sabia. Diante do espelho, apesar disso, apesar da tensão do momento, ela arrumou o cabelo e se examinou, aflita, ansiosa por saber se ele a olharia e como ele a olharia. Passado todo esse tempo, se ele não se decepcionaria ao revê-la. Ao ouvir os passos pesados que ela reconheceu ser de Menelau, ela se levantou, curiosa, ajeitou uma prega do véu branco que caía e tentou ensaiar um sorriso, mas estava nervosa demais para isso. Uma mão suja de sangue afastou a cortina que fechava a porta da alcova. E Menelau apareceu à sua frente com a espada levantada. Agora eu vou voltar ao texto de Troia. Lendo. Helena viu a morte nos olhos do marido, mas não pensou em se defender. Como um pássaro hipnotizado pelo olho da serpente, ela estava fascinada pelo brilho sinistro daquela lâmina que tinha levado à morte tantos homens por sua causa. Naquele momento ela percebeu que não se importava que terminasse tudo ali, atravessada por aquele ferro, abraçada em Menelau. Num impulso, afastou o véu que a cobria e ofereceu o peito desnudo ao golpe que a libertá-la para sempre dessa beleza fatal que aprisionava sua vida. Menelau tinha erguido a espada, pronto para feri-la, mas ao contemplar aqueles seios perfeitos que jamais tinha esquecido e os ombros delicados de Helena, a pele perfeita da espada que tanto ele tinha beijado, sua mão afrouxou e a espada caiu no chão.